Pais amados, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesse dia, nesse início, Hoje, dia 5 de janeiro, nesse início de mais um ano, 2021. Um ano aí onde nós cremos que o Senhor, Ele tem coisas para o seu povo, Ele tem promessas para nós, porque nós somos a igreja de Jesus, nós somos o povo de Deus. Então, enquanto a igreja estiver aqui, enquanto o arrebatamento não acontecer, o Senhor disse que Ele estaria conosco. Então, querido, você que está me ouvindo, não temas, Continue olhando para o Senhor, continue se fortalecendo no Senhor, continue fazendo a sua parte como membro do corpo de Cristo e persevere na leitura da palavra, persevere na comunhão dos santos, na comunhão como igreja de Jesus, e o Senhor vai te fortalecer, Estamos aí, quem nos segue aí nas redes sociais, quem segue o Minova também, nós iniciamos um desafio agora em 2021, leitura bíblica, a leitura bíblica nesse ano. Então nós estamos aí até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, se o Senhor permitir, com esse desafio de ler toda a Bíblia. Se você ainda não entrou nesse desafio, eu te convido, hoje é o 5º dia, Você pode ir lá, você que me segue nas redes sociais, eu estou postando lá no Instagram, no Face, todos os dias tem lá os versículos, os textos bíblicos, Quem está ali no Minova, no grupo do WhatsApp, também está recebendo. E qualquer dúvida, você pode me procurar no privado. Amém? Glória a Deus. Querido, eu decidi passar por aqui hoje, gravar esse vídeo, porque me veio uma palavra ao coração hoje pela manhã, Transformando a nossa dor, transformando os nossos erros em cura, em oportunidade. Quem sabe ainda você está aí ainda preso, no começo desse ano, se autocondenando, quem sabe até se auto-justificando pelo que aconteceu no ano passado, ou até agora, alguma coisa que aconteceu aí nesses 5 primeiros dias, e você está aí desanimado, está sem forças para prosseguir, sem forças para viver o que Deus tem para você. Querido, você é um escolhido do Senhor. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por mim e por você. Então, Deus quer transformar a sua dor na sua cura. E eu estudando hoje de manhã, preparando aqui, fiz até um esboço aqui, um rascunho, e a vida de quem veio ao meu coração? A vida de Pedro. Pedro foi um homem semelhante a mim, semelhante a você, mesmo com as suas falhas, com as suas fraquezas, com os seus erros, negou Jesus, mas com a graça de Deus, aquela dor, aquele erro foi transformado numa bênção, numa oportunidade para abençoar muitas vidas. E é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para mim. Então, pega essa palavra, querido, pega isso que está no coração de Deus para a sua vida, tome posse disso e não faça a sua dor, não faça o seu erro destruir você, porque Jesus morreu por você. E eu separei algumas atitudes de Pedro, algumas situações que aconteceram com Pedro, que Deus quer usar nesse dia para nos abençoar. Primeiro, que nós precisamos entender, Jesus havia avisado Pedro e os discípulos do que iria acontecer, Jesus havia dito a eles, olha, o diabo pediu para peneirar vocês vão ser peneirados, vocês vão ter dificuldade. Está lá em Lucas capítulo 22, 31. E o interessante, querido, que conosco é a mesma coisa, o Senhor nos avisa. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, que nós somos a luz do mundo, e ele continua, o sal da terra. A Bíblia também diz que nós somos peregrinos. Então, quem é visitante aqui nesse mundo somos nós. O mundo jaz no maligno, Esse mundo aqui é conduzido pelo diabo, É conduzido pelo pecado. Então nós temos que entender isso, Nós temos que entender, as situações virão, nossa fé vai ser provada. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 1, 6, 7, que a nossa fé seria provada. E lá no capítulo 4, ele diz que quando nós formos provados, a gente não deve se autoincriminar, se sentir um criminoso, não. A nossa fé vai ser provada porque a gente crê em Jesus.
a gente crê num Deus vivo. Então, quem sabe, você acreditou no Senhor, você pegou a palavra, você pegou a promessa, mas veio as lutas, veio as decepções, veio as adversidades, e você se entregou, não é? Então, assim, saiba que Jesus sempre nos avisa. Ele avisou Pedro, não é? E segunda coisa que eu aprendi nesta manhã, que eu quero compartilhar com você: Pedro acreditou que poderia vencer sozinho. Lá em Lucas capítulo 22, 54, a Bíblia diz, na Nova Tradução Linguagem de hoje, que Pedro começou a seguir Jesus de longe, não é? E lá em Marcos também, capítulo 14, versículo 37 e 38, eu anotei aqui, não é? Jesus avisou os discípulos, principalmente Pedro, Tiago e João, pegou eles, levou como de costume para o Monte das Oliveiras, o Getsemane, e Jesus falou para eles: olha, a carne é fraca, vigiai e orai. E o interessante, querido, que a carne, o que é a carne? A nossa natureza humana, o nosso ego, a nossa natureza humana quer dizer para mim, diz para você, que nós não precisamos orar, nós não precisamos ler a palavra, que sozinho, às vezes pela nossa experiência, né, por você ser uma pessoa usada por Deus, por você ser uma pessoa que já está há muito tempo na caminhada, a carne vai querer dizer isso para nós. E o inimigo vai se aproveitar desse engano que a nossa natureza produz em nós, produz em nossa mente, para que a gente comece a seguir Jesus de longe, não é? Acreditar que sem oração, sem a palavra, sem as disciplinas espirituais, né? Sem se afastar do pecado, sem fugir da aparência do mal, a gente vai dar conta. A gente inverte as situações. A gente quer resistir o pecado e fugir do diabo. E a Bíblia diz que eu tenho que resistir o diabo e fugir do pecado. E outra coisa, querido, Pedro começou a seguir Jesus de longe. Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de ler a palavra, quando eu deixo de congregar, como a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 25, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Lá na igreja de Hebreus, alguns estavam deixando de congregar pela perseguição. Querido, nós seremos perseguidos. O bombardeio que o mundo faz, seja em todos os níveis, social, na educação, em todos os níveis, familiar, o mundo está bombardeando a nossa fé. E se nós não estivermos juntos com os irmãos, se nós não estivermos juntos como igreja, vencendo os desafios, né? Tempo de isolamento, a gente precisa buscar reunir junto, né? Se a sua igreja é em célula, nós aqui estamos retornando semana que vem com as células. Sexta-feira agora teremos 6 horas de oração aqui no salão da igreja. É bom você ouvir uma mensagem no YouTube, é bom, ajuda também, fortalece, mas a comunhão com os irmãos, o poder orar uns pelos outros. A Bíblia diz: o que 2 concordares na terra será concedido pelo nosso Pai que está no céu. Então, querido, quando nós andamos em comunhão, aquela dor que a gente está sentindo, aquele sofrimento, muitas vezes a gente vê que o irmão está passando a mesma coisa, ou quem sabe até com mais profundidade do que nós, e aquilo nos fortalece. O Senhor Jesus já disse lá em Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Estamos entrando nesse tempo que Jesus está trazendo a sua igreja para o princípio, onde muitas vezes nós vamos ter que nos reunir, né, nas células, em grupos pequenos, 2 ou 3 em casa, culto doméstico, junto com os irmãos, a estrutura da igreja. Você precisa da estrutura do corpo, da sua igreja local, a sua congregação, onde estiver 2 ou 3. Então, não vença sozinho. Pedro acreditou que ele ia vencer sozinho e começou a seguir Jesus de longe. Agora, uma coisa interessante: Pedro foi avisado, Pedro deixou de seguir Jesus, e o que isso trouxe para a vida de Pedro? A queda, né? Ele negou Jesus, ele falou um monte de coisa, né? Mas como que Jesus tratou Pedro? Lá em Marcos capítulo 16, versículo 7, quando Jesus ressuscita, que ele aparece àquelas mulheres, ele diz o quê? Vá, chama a Pedro e os meus discípulos. E o interessante é que os outros evangelhos não fazem menção de Pedro quando Jesus ressuscita. E eu acredito, porque Marcos era discípulo de Pedro, foi discipulado por Pedro. A experiência que Pedro teve de restauração, a cura que Jesus produziu na vida dele, ele fez Marcos, né, entender isso. O convite de Jesus impactou tanto Pedro, que Marcos
estava com isso guardado no seu coração, guardado na sua mente. Então, o convite que Jesus fez a Pedro, ele continua fazendo a mim e a você. Ele não se esqueceu, por mais que você errou, por mais que eu errei, por mais que 2020 foi difícil, por mais que você começou 2021 e você já deu aquela desanimada, querido, Jesus conhece você pelo nome. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe da sua dor, Jesus sabe do seu erro, não importa o que aconteceu. Pedro amaldiçoou Jesus, falou: em nome de Deus, eu não conheço esse nome, eu não conheço essa pessoa, eu não conheço Jesus. Quem sabe você fez isso em 2021, não é? Mas saiba que Jesus, ele continua, ele conhece você, ele não deixou de saber quem é o seu nome. Ele sabe que eu me chamo Marcelo, ele sabe que você chama Francisco, Márcio, Maria, ele sabe quem é você, porque é assim que Jesus nos trata. Mesmo quando a gente erra, ele não deixa de tratar eu e você como uma pessoa especial. E outra coisa, querido, muito interessante, lá em Lucas capítulo 22, 32, diz que Jesus, ele olhou para Pedro, quando Pedro o negou, quando cantou ali o galo pela segunda vez, quando aconteceu tudo aquilo, Pedro tinha feito tudo aquilo, com todos aqueles erros, Jesus continuou olhando para ele. Então, Jesus, ele sabe qual é o seu nome, sabe por quê? Porque ele não tira os olhos de você. Eu e você podemos ter tirado os olhos de Jesus, eu e você podemos ter esquecido Jesus, mas Jesus não se esqueceu de mim e de você. Os olhos dele estão sobre mim, os olhos dele estão sobre você. E quando Pedro volta a olhar para Jesus, Lucas diz isso, o que Jesus fala para ele? Pedro, quando você se voltar para mim, você vai ajudar os seus irmãos. Então, isso que está te acontecendo, isso hoje que aconteceu, o seu erro, a sua fraqueza, a sua falha, você que está distante hoje, você que acredita que Deus não ama mais você, em nome de Jesus, isso não é de Deus, isso é do diabo. Se você olhar para Ele, se você se voltar para Ele, os olhos dele estão sobre você. Foi só apenas os seus olhos que saíram de Jesus, foi apenas os meus olhos que eu tirei de Jesus. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós erramos, nós nos distanciamos de Deus. Mas Jesus está olhando para você. E o que Ele quer de você hoje? Que você volte os seus olhos para Ele. Porque quando você voltar os olhos para Ele, quando você confessar, quando você se arrepender, não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, o sangue que Ele derramou naquela cruz foi para te perdoar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não cometeu pecado, se fez pecado no nosso lugar, assumiu a culpa, assumiu o seu lugar, assumiu o meu. Ele nos substituiu, sabe para quê? Para dizer: você está perdoado, está consumado. Você agora só tem que se voltar para Ele. Se volte para Ele, entrega a sua vida a Ele, confessa, se arrependa, procura ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa de alguém para te ajudar, para te discipular, para te fortalecer. Você precisa congregar. E se isso acontecer, querido, saiba que o amor que Deus tem por você é tão grande, que nada nesse mundo impede Ele de te perdoar. Deus te ama e Deus tem um plano na sua vida. Ele quer transformar essa dor, esse erro, em cura, em bênção, para que você abençoe outras pessoas. É essa palavra que eu quero deixar para você e quero orar por você agora. Amém? Pai, em nome de Jesus, visite essas vidas, tome essas vidas nas suas mãos, que cada uma agora, Pai, entenda que o Senhor as ama, que o Senhor as ama poderosamente, que elas aceitem o olhar do Senhor, que elas aceitem o chamado do Senhor, e o Senhor venha abençoá-las e restaurá-las poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe você, e um 2021, honrando ao Senhor, obedecendo ao Senhor e sendo grato ao Senhor por tudo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.